E aí, estudante, você que está se preparando para o Exame Nacional de Ensino Médio, que bom que nós estamos aqui juntos em mais um encontro comigo, professor Magno Andrade, professor de língua portuguesa, que, como vocês já sabem, está ali imerso na área do conhecimento de linguagens e suas tecnologias. Galera, hoje nós vamos falar sobre a literatura. Vamos então entender e reconhecer a importância da literatura para o Enem e observar modelos de questão, beleza? Então, prestem muita atenção, porque hoje é uma aula geral. Lembra que eu falei já que neste primeiro bimestre nossas aulas são de conteúdos base. São aulas, então, em que eu vou falar da base para que você possa estudar outras coisas. É como se fosse a construção de uma casa, a gente está falando dos alicerces dessa casa. E aí sim, depois a gente pode estudar os outros assuntos, tá? Relativos ao Enem. Vamos lá. A literatura é conteúdo importante no Exame Nacional do Ensino Médio, por isso nós não podemos ignorá-la. Tem muita gente que ignora a literatura. Ah não, literatura é só interpretação, lá eu me viro. Cuidado com isso, galera. Porque a literatura não é só interpretação de texto, tá? Existe muito conhecimento relativo à literatura aí, beleza? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e dar o devido valor que a literatura merece, tá bom? Afinal de contas, se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai perceber que nas últimas versões do Enem, o que tem feito com que a nota da maioria dos estudantes seja mais baixa é justamente a prova de linguagens. A prova de linguagens, então, tem puxado para baixo a nota dos estudantes. Por quê? Justamente por isso, pela ideia de que, não, é só interpretação, lá eu me viro, lá eu leio e interpreto. E aí, erra. Por quê? Como eu disse, prova de linguagens, não só a parte de literatura não, parte de artes, parte de educação física, parte de língua estrangeira, não é somente a ideia da interpretação. A interpretação ela é necessária em todas as provas, não só linguagens. Porém, na nossa área do conhecimento, essa que a gente está falando hoje, né, neste momento, é muito importante que você conheça os conteúdos relativos a cada parte da prova de linguagens, tá bom? Vamos lá. Como estudar literatura? Primeiro, gente, dominar os conteúdos relativos à literatura. E aí a gente vai ver quais são os principais conteúdos relativos à literatura que você deve aí anotar, fazer um checklist e listando aí aquilo que você deve estudar ao longo do ano, beleza? Conhecer os principais autores brasileiros e algumas características de suas escritas. Nós vamos ver também, gente, alguns dos principais autores brasileiros que vocês precisam de ler alguma obra deles, de estudar as características principais desses autores, justamente para que você tenha uma ideia de como que funciona aquela escrita. Por quê? O Enem ama colocar questões com perguntas específicas sobre alguns autores, tá? E relacionar textos com os seus contextos. Portanto, é importantíssimo que vocês conheçam as escolas literárias para que vocês possam entender quais são os períodos que elas ocorrem e qual é o contexto daquela produção artística. Porque, gente, a literatura ela não é uma psicografia que cai lá na mão do autor, tá? Ela tem grande influência relacionada com o contexto histórico daquele momento. Então, as questões políticas, as questões sociais, as questões econômicas, tudo isso influencia e muito o fazer literário, tá bom? Vamos continuar então. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos, atualizáveis e permanentes, no patrimônio literário nacional. Professor, eu não entendi nada do que está escrito aqui.
Gente, presta atenção. Quando a gente fala de reconhecer a presença de valores sociais e humanos, é o seguinte: você precisa de fazer a leitura dos textos, tá? Dos textos literários, das escolas literárias, e fazer uma reflexão relativa a como aquele assunto, aquele tema, aquele acontecimento da literatura pode ter influência e pode ter permanência no nosso mundo atual. Um exemplo, quando a gente lê lá textos do realismo, do naturalismo, na obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrita lá em 1800 e bolinha, essa obra ela vai retratar algumas questões que ainda estão presentes na nossa sociedade. Vai retratar, por exemplo, a corrupção na política. E isso, infelizmente, é um tema atualizável e permanente. Então, aquilo que é tratado na literatura de 2 séculos atrás ainda está presente nos nossos dias atuais. Tranquilo? Focar na interpretação de textos, claro, vocês precisam de focar na interpretação de textos, de construir habilidades para que a sua interpretação seja cada vez melhor, tá? E estudar outras manifestações artísticas relativas aos períodos literários. Gente, as manifestações artísticas, elas ocorrem paralelas à literatura. Afinal de contas, a literatura também é uma manifestação artística. Quando a gente fala de escola literária, não quer dizer que naquele período existia somente a produção da literatura. Não. Existia ali também junto a produção de música, de pintura, de escultura, de dança, de uma infinidade de outras manifestações artísticas. Então é importante que, ao estudar uma escola literária, vocês possam perceber ali também como que funcionava a produção de outras obras artísticas naquele período. Tranquilo? Vamos continuar então. Então, gente, o que estudar sobre literatura? Primeiro, as escolas literárias. É muito importante estudar sobre as escolas literárias, tá? E se você não lembra o que é as escolas literárias, o que é esse conceito, como que ele se constrói, retome a aula de língua portuguesa para o 2º ano do ensino médio, tá? Por quê? Na aula dessa semana, para o pessoal do 2º ano, eu falei justamente sobre o conceito de escolas literárias e pincelei também um pouquinho sobre essas 3 escolas aqui, olha, quinhentismo, barroco e arcadismo, tá? Então é importante, gente. Inclusive, vou dar essa dica para vocês. Sempre que vocês possam, assistam às aulas do 1º ano, do 2º ano e do 3º ano do ensino médio. Por quê? Porque, às vezes, aqui na sexta-feira, no Enem, tanto eu quanto os outros professores, a gente não tem tanto tempo para aprofundar no que a gente está estudando. E, justamente, este conteúdo que a gente trata na sexta-feira, talvez seja o conteúdo tratado para os anos do ensino médio. Então, se você assistir às aulas destinadas ao 1º, 2º e 3º ano, você consegue compreender melhor aquilo que o professor está falando aqui na aula destinada ao Enem. Tranquilo? Fica essa dica então. Bom, o estudo das escolas literárias, gente, ele deve ter como base aquilo que ocorreu antes da chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Ou seja, aquilo que ocorreu lá na Europa. E aí a gente pode enfatizar o trovadorismo e o humanismo, tá? É importante estudar esses 2 movimentos, porque eles também servem como base para que haja outras manifestações aqui também no Brasil, beleza? Depois tem a era colonial. O que é a era colonial? É a era, um momento em que nós ainda éramos, uma colônia de Portugal, tá? E aí ocorreu 3 escolas literárias neste período.
o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Vou retomar, falei delas para o segundo ano, tá bom? E aí depois vem a Era Nacional, o momento então que já éramos uma nação, tá? Independente. E aí tem romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, modernismo, e aí tem várias subdivisões, gente. Romantismo tem 1, 2 e 3, modernismo tem primeira e segunda geração, tem várias divisões aqui, outras escolas literárias aqui também, que são importantes que você estude, beleza? Outra dica para o estudo das escolas literárias. Dê ênfase para o estudo destes movimentos no nosso país, aqui no Brasil. Mas não deixe de estudar como que esses movimentos ocorreram também na Europa e em outros países fora da Europa, tá? Por quê? Gente, boa parte daquilo que é produzido no Brasil nesses movimentos literários tem como base o que ocorria na Europa. Então é importantíssimo que você entenda como que aquilo ocorria lá e como que isso chegava aqui. Beleza? Vamos continuar. Figuras de linguagem. Perceba que aqui no final eu já coloquei 3 pontinhos. Por quê? Não é só isso. Mas é importante que você estude a metáfora, a metonímia, a sinestesia, a antítese, o paradoxo, o eufemismo, a hipérbole, a ironia. É importantíssimo que você faça, gente, esses estudos, tá? Porque durante todas as escolas literárias há a presença de figuras de linguagem. Os autores utilizam muito das figuras de linguagem para poder falar, expressar aquilo que eles desejam. Tranquilo? Continuando. Os gêneros literários. A gente tem então, gente, o gênero lírico, o dramático e o épico, e todos eles têm seus desdobramentos. Então é como se eles fossem a base, e aí dentro deles vão formando outros, tá? Então, estudem os gêneros lírico, o dramático e o épico. Entenda como eles se organizam e estude também os gêneros que estão dentro de cada um deles. Tranquilo? Continuando, então. Não parou, não. Estudar ainda sobre as vanguardas europeias, gente. A gente tem aí essas 5 como base, que é importantíssimo o estudo sobre elas. Então, o cubismo, o futurismo, expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Entenda por que elas têm estes nomes. Como que elas surgiram, se elas eram contemporâneas, se uma era contra a outra. É muito importante que vocês entendam isso, porque isso é a base para que vocês possam entender outras questões relativas à literatura, tá bom? Além de haver também a possibilidade de cair questões específicas sobre isso, tá? E aí, gente, a gente chega nos principais autores e obras. Olha, aqui eu coloquei pouquíssimos, são muitos e muitos outros que são considerados como principais autores. Então, é importante que vocês leiam. Como que você pode saber quem que você lê e quem que você não lê? Pesquise sobre ele. E mais, faça as provas anteriores do Enem. Já falei isso com vocês. Vai lá no site do INEP, baixe as provas de versões anteriores, faça a prova de linguagens, porque aí você vai conseguir perceber qual autor que aparece mais, tá? E aí a gente tem então a Luiz de Azevedo com o Curtiço, Machado de Assis com Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, Graciliano Ramos com Vidas Secas, José de Alencar com Iracema, João Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas, Raquel de Queiroz com 15, e como eu disse, existem muitos outros autores e obras que devem ser prestigiadas nos seus estudos, tá bom? Funções da linguagem, gente. Função referencial ou denotativa, emotiva ou expressiva, a poética, a fática, a conativa e a metalinguística. Essas funções da linguagem são muito importantes porque há também a presença delas
no fazer literário dos autores. Então, é realmente de extrema importância que você entenda o funcionamento. Lendo assim parece ser difícil, parece ser confuso, mas quando você pega para estudar isso, você vai perceber que não é tão difícil, não é tão confuso assim, tá bom? E esta semana também, para o estudante do terceiro ano, eu falei sobre a função metalinguística. Então, já retome lá a aula, se você não assistiu, para que você possa entender melhor como que funciona a função metalinguística, beleza? Vamos lá, então. A gente vai analisar agora algumas questões para ver como que funciona a presença desses assuntos literários na prova, tá? De linguagens. Olha só. A propósito de Dom Casmurro, de Machado de Assis, é correto afirmar: a narrativa de Bento Santiago é comparável a uma acusação. Aproveitando sua formação jurídica, o narrador pretende configurar a culpa de Capitu. Fala aqui comigo, estudante, meu querido estudante, minha querida estudante. Como que você ia responder essa bênção de questão se você nunca leu Dom Casmurro? Se você não sabe um pouco das características da obra, se você não conhece um pouco da escrita de Machado de Assis. Vejam então a importância que é a leitura dessas obras. É de extrema importância, gente. Porque numa questão dessa aqui, por exemplo, se cai uma questão dessa aqui no Enem, você vai estar lascado, meu filho. Como que você vai responder? Aí vai ser no quê? No D de Deus. Vai ser assim que você vai responder, vai ter que ser no chute. Entendeu? Porque se você não sabe como que a obra é, como que ela se organiza, não tem como você responder uma questão como essa, tá bom? Vamos ver uma outra? O Trovador. Vamos ler rapidinho. Sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo. Cantabona, de Loron, sou um tupi tangendo um alaúde. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é problematizado na oposição tupi selvagem versus alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Olha só o tanto de conceito que tem nessa questão. Movimento antropófago é a questão relativa principalmente ao texto. Fala do modernismo. Se você não estudou modernismo, não sabe que tem Mário de Andrade, que tem Oswald de Andrade, as características deles, como que você responde uma questão dessa? Eu trouxe então essas questões justamente para que vocês percebam a importância do estudo específico de algumas questões pertinentes à literatura. Tranquilo? Hoje, então, nós reconhecemos a importância da literatura para o Enem e observamos alguns modelos de questões. As referências que eu utilizei estão aí para vocês. Muito obrigado pela sua presença e participação e a gente se vê no nosso próximo encontro.